E o Ministério Público Federal fez uma recomendação ao governo Jair Bolsonaro nesta semana em torno do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Ministério Público indica ao governo que se abstenha de criar uma espécie de tribunal ideológico para as questões da prova. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão considerou que essa criação pode representar um ataque à liberdade de expressão. A gente lembra que o governo foi criticado após a última edição do Enem, lá em 2019. A principal queixa foi que o exame não foi plural e limitou alguns conteúdos. Então eu falo com o deputado Biratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado, essa questão dessa comissão do Enem, ela pode atingir realmente a liberdade de expressão, como o Ministério Público está dizendo, ou é uma questão normal, né, do fluxo de trabalho de uma prova do tamanho do Enem? Eu acho que nessa posição específica o Ministério Público Federal está equivocado. Enem não é instrumento de ensino levado a efeito pelo Ministério da Educação. Enem é uma prova que vai justamente medir conhecimentos, ensinamentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida acadêmica. Se perguntas ali colocadas forem respondidas nesse ou naquele sentido, não há que se falar em liberdade de expressão e muito menos em direcionamento quanto a esse ou aquele posicionamento doutrinário, ou muito menos ideológico. É uma prova. Os alunos vão responder as perguntas ali colocadas, de modo que não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra, liberdade de ensino, isso sim é algo consagrado dentro do mundo acadêmico e que aí, dentro da prova do Enem, isso é levado em consideração. Agora, não há que se falar em tolimento de liberdade de expressão numa prova. Os alunos vão responder de acordo com a sua compreensão. Fosse algo nesse sentido, colocado nos currículos, aí tudo bem, mas não é o caso. Então, na minha percepção, respeito, obviamente, o posicionamento do Ministério Público Federal, e eu não sei se é da instituição Ministério Público Federal ou se de um agente do Ministério Público específico, de um procurador da República, mas não vejo como acertada essa manifestação ministerial, porque, na minha percepção, no meu sentir, não há, em nenhum momento no Enem, tentativa de direcionar respostas dadas aos alunos. Como eu disse, o Enem é uma prova que mede conhecimento e, com base nas respostas, as autoridades educacionais vão ter ali um posicionamento dos alunos Brasil afora. Então, mais uma vez, repito, na minha observação, se equivoca o agente ministerial quando faz essa espécie de intervenção. Professor Antônio, essa comissão não traria justamente um equilíbrio ali para as questões do Enem? Isso a gente levar em consideração que, principalmente as empresas privadas, sempre trazem pessoas de fora, consultorias de fora, para poder ajudar ali naquela empresa ela continuar no caminho certo. Não seria o mesmo caso no INEP, quando o presidente do INEP traria aí pessoas de fora justamente para equilibrar com quem já está lá dentro? Sem dúvida alguma. Essa questão é uma das mais importantes do governo Bolsonaro, mas também tivemos problemas anteriores. Você se lembra que quando o presidente Bolsonaro assumiu, na transição da presidência do Enem, que era da professora Maria Helena para o professor Marcos Vinícius, houve uma questão muito séria, que alguém colocou nas provas algumas questões que foram muito criticadas por vários setores da sociedade brasileira. O Enem é, de fato, um ritual importantíssimo para uma transição, né, de uma fase da vida para a fase adulta. E o que se discute hoje é que tipo de conteúdos você vai colocar. O Enem traz, evidentemente, como você colocou, consultores externos, pessoas com formação diversificada, e isso é necessário. Você tem que ter uma visão plural, não pode ser discriminatória,
Mas você tem que considerar também toda a formação acadêmica, que vem lá desde o início do Brasil, que tem um lado ideológico muito acentuado. Eu me lembro que acompanhei bastante essa questão da educação aí durante a campanha, e havia grupos que foram, inclusive, ao Senado, à Câmara, discutir com os parlamentares sobre a redação dos livros, as cartilhas, e isso não está definido até hoje. Qual é o projeto que você quer levar para o futuro? O Enem é o principal ritual para construir líderes nessa nação. Se nós não dermos aos estudantes uma visão plural, com conteúdo que tenha visão de futuro, que tenha capacidade de liderar, de assumir o comando das organizações públicas e privadas, o Brasil vai fracassar mais uma vez. Eu acho que essa prova ela tem que ser fiscalizada, as comissões têm que ser muito bem qualificadas e a prova tem que ser aplicada como sempre foi, com muito rigor, né? Aconteceram erros, claro, aconteceram problemas, mas a prova é muito importante. Então, eu vejo que há, de fato, algumas questões que precisam ser aperfeiçoadas, mas o Ministério Público, no meu modo de entender, também não precisa ser tão radical assim. A questão aí é muito mais pedagógica e política para definir um projeto de futuro para a juventude brasileira. Essa que é a questão de fundo das provas do Enem. Isso tem que ser trabalhado melhor na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação do Senado Federal e nas demais comissões que trabalham esses projetos de nação. Portanto, eu acho que, nesse momento, não tem muito a ver essa discussão, não. Ô, Cris, a área técnica do INEP já se posicionou contrária a essa ingerência externa, digamos. Por que tamanha resistência? Na verdade, é uma confusão aí de novo, que é o que depois o deputado pode até comentar sobre isso, é o que a gente vê acontecer em relação ao legislativo e ao executivo. Os deputados e os senadores de oposição estão o tempo todo tentando impedir o governo de governar, tentando impedir a base governista no parlamento de atuar, de agir ali, de aprovar projetos que o governo entende como necessários para este momento do Brasil. E este momento do Brasil é um momento em que este governo está foi escolhido pela população e precisa governar. O que acontece aqui? Esse pedido aí da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em relação ao governo Bolsonaro, para que se pronuncie, para que reveja uma posição em relação à criação de um tribunal ideológico, é um pedido do PSOL. O PSOL, o partido de oposição ao governo, um dos partidos radicais de esquerda, que está sempre entrando com ações diretas de inconstitucionalidade no STF para tentar reverter alguma votação que perdeu lá no Congresso, o PSOL entrou com um pedido para que o MPF forçasse o governo a voltar atrás na criação de um tribunal ideológico, muito entre aspas, porque quem diz que existe esse tribunal ideológico é o PSOL, não é o governo. E aí eu lembro de vários outros termos aí que foram sendo criados pela oposição, gabinete de ódio, enfim, tem inúmeros termos, se a gente for pensar aqui, e que não existem, só existe na cabeça da oposição e da oposição mais radical. Parece que eles querem reproduzir e jogar para cima do governo o que eles praticam internamente. Eles têm gabinete de MAVs, né, de militantes em ambientes virtuais, milícias digitais, que ficam atacando todos os opositores na internet, e aí fantasiam esse suposto gabinete do ódio, atribuem ao governo e fica-se aí criando inquéritos para investigar isso, CPIs para investigar isso, quando não existe, pelo menos até hoje, não existe uma única prova de que há um gabinete de ódio instalado dentro do governo federal. Assim como eu imagino que também não seja um tribunal ideológico que esteja sendo planejado dentro do Ministério da Educação. O que a gente tem dito pelo ministro da Educação, e vamos lembrar, é a autoridade máxima na educação brasileira, no comando da educação brasileira atualmente, é que havia uma portaria prevendo a criação de uma comissão para análise permanente de itens de avaliação da educação básica. O Ministério da Educação estava preocupado com questões morais que são colocadas para crianças pequenas em provas, questões subjetivas para a criança responder, aquelas coisas que a gente sabe bem que estão sendo colocadas aí por alguns professores há anos, até mais de décadas já em alguns casos, questões de ideologia de gênero,
coisas que vão de minorias aí, que vão sendo exageradas e colocadas de uma forma para criar um universo na cabeça da criança que não necessariamente é o universo da família e que com certeza não é o universo do ensino, não é aquilo que precisa ser ensinado para aquela faixa etária. Então, pelo que eu entendi aí, o Ministério da Educação tinha esse interesse de focar nessas avaliações da educação básica e jamais chamou de tribunal ideológico. É uma comissão como tantas comissões existem em tantos ministérios e outros órgãos de governo para estar permanentemente de olho em algo que preocupa. Para mim, isso é natural, isso é governar. Isso é estar na gerência de alguma questão que precisa de solução ali, que trouxe problemas e precisa de solução. E quem deve achar a sua política pública é o governo de turno, é quem foi escolhido pela população para governar, e não o partidinho de oposição que fica ali chutando a porta do MPF, do STF, toda hora tentando mudar os rumos do governo porque não conseguiu vencer a discussão no parlamento. Paulo Pozonoff, também quero ouvi-lo sobre essa recomendação do Ministério Público Federal contra esse possível tribunal ideológico no Enem. Claro, Gabriel. Quando eu vi essa notícia hoje, há pouco tempo, né, mais cedo, a primeira coisa que eu falei assim, nossa, que tema espinhoso, né, que tema difícil de comentar, porque o MPF ali fala que esse tal de tribunal ideológico representaria uma ameaça à liberdade de expressão. Bom, a gente está aqui, né, nesse debate, mas todo mundo concorda que a liberdade de expressão é uma coisa muito importante e precisa ser protegida. Aí, de repente, Gabriel, me dei conta do porquê que eu estava achando espinhoso o tema. Ele não é espinhoso, ele é bastante simples, na verdade. É que eu estava sendo induzido aí pelo uso das palavras do Ministério Público. O ministro Barroso, há pouco, né, falou sobre a mentira deliberada, mas uma outra forma, que é um ataque, que é uma desonestidade intelectual, na verdade, é essa confusão deliberada, esse uso de termos confusos. Então, essa questão não tem a ver com a liberdade de expressão. Essa questão tem a ver com a doutrinação. Porque uma prova do Enem, ele não é um veículo de criatividade, ele não é um veículo em que ali o professor que está elaborando a prova, ele vai se manifestar, vai manifestar as suas opiniões. A prova, uma prova dessas, ela pode ser compreendida até como uma espécie de um instrumento de coerção. A partir do momento em que um professor elabora uma questão, digamos, Lula foi o melhor presidente do Brasil, e coloca duas alternativas, sim ou não, e obriga, pelo gabarito, o aluno a se posicionar ideologicamente, possivelmente colocando lá sim, porque a gente sabe que essas provas sempre tendem a essa visão, a partir desse momento ele já está ali manipulando o conhecimento, doutrinando. Isso não tem absolutamente nada a ver com a liberdade de expressão. E me preocupa muito o uso desse termo aí de tribunal ideológico, porque ele sugere realmente uma perseguição a ideias contrárias. O MP também fala em pluralismo. É muito curioso, né, como essas instituições que foram tomadas aí pela esquerda usam certas palavras que não têm muito sentido. Sempre que eu vejo alguém pedindo pluralismo, na verdade, eu noto que essas pessoas estão pedindo um certo direcionamento. Eles não têm nenhuma tolerância com posições contrárias. Então, é isso. Essa posição do Ministério Público está completamente equivocada. Agora, a gente não pode mesmo defender que o governo faça uma perseguição sistemática a ideias contrárias. Acredito que ninguém aqui defenda isso, claro. Deputado Sanderson, agora 4 horas e 53 minutos, a gente vai caminhando para o final do programa, então suas considerações finais em 1 minuto, pode ser? Claro, mais uma vez agradecer a oportunidade, Gabriel Cruz, Antônio Testa, Paulo, Cristina, de conversarmos aqui, trocarmos opiniões e vimos que pensamos muito parecidamente no que diz respeito à liberdade de expressão e parece que é um consenso de que sim, no Brasil, a liberdade de expressão tem sido atacada, especialmente contra aqueles que pensam diferentemente do presidente Bolsonaro. Isso aí, para mim, é uma questão muito clara, límpida e nítida.
Quando nós vimos agentes políticos, deputados, senadores, jornalistas, o caso até do ex-ministro Ciro Gomes, xingando, achincalhando o presidente da República, chamando de toda sorte de impropérios, aí não há nada contra esse sujeito ou contra outros, como for o caso até mesmo do deputado federal Kim Kataguiri, que já não foi nenhuma nem duas vezes, chamou o presidente de corrupto e quadrilheiro e nada aconteceu contra ele. Se fosse um deputado governista, bolsonarista, provavelmente estaria respondendo uma ação criminal por parte do STF. Eu digo por parte do STF porque deveria responder por parte do Ministério Público. Não, nós temos observado é que o próprio STF instaurou um inquérito para apurar o caso das fake news, dos atos antidemocráticos que ensejaram, inclusive, na prisão do deputado federal Daniel Silveira, que não custa lembrar, repito, há 6 meses está preso sem culpa formada, sem ter agredido efetivamente qualquer bem tutelado pela lei brasileira, mas está aí há 6 meses. Então, obrigado. Mas só para registrar, nesses 6 meses, nós já tivemos traficantes presos em flagrantes com toneladas de maconha sendo soltos e postos em liberdade. Homicidas que foram presos em flagrantes estão em liberdade. Enquanto isso, um deputado federal por crime de opinião preso, e o caso também de um jornalista preso por criticarem o sistema. Isso é lamentável. Obrigado a todos. Ok, deputado, eu passo a palavra para Antônio Testa. Antônio, infelizmente diminuímos o seu tempo agora, 30 segundos para você fechar, por favor. Eu acho a liberdade de expressão um valor sagrado da democracia. E atos antidemocráticos, quem comete não é o governo, são seus opositores. O maior deles, na minha opinião, é o STF, comandado pelo ministro Barroso, depois Alexandre de Moraes. E acho também que os partidos de oposição, se quiserem dar uma contribuição à democracia brasileira, deviam ser mais propositivos. Ao invés de só criticar, desconstruindo algumas ações, deviam propor correções e aperfeiçoamentos. Somente assim o Brasil vai avançar. Era isso que eu gostaria de dizer e agradeço muito o convite e quero parabenizar a todos vocês. Muito obrigado.